Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos. Essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui, estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje no Salmo 70, se vocês escutarem um barulho de bolinha rolando no chão, é o meu gato que está aqui embaixo de mim. Se acabando com a bolinha, eu tenho que distrair ele, porque eu preciso soltar ele só quando minha mãe chegar, para ele não sair pelo portão. Enfim, coisas de quem tem bicho. Então, sem enrolação, se você tem a sua Bíblia, pega para acompanhar comigo no Salmo 70. Vamos abrir no Salmo 70, é um salmo curto, graças a Deus é um salmo curto. Então eu vou conseguir fazer ele em uma parte só, vou conseguir ler ele aqui com vocês todo. E você sabe que primeiro eu leio, depois eu venho comentando que Deus ele ministrou no meu coração. Salmo 70 eu vou ler hoje na versão que eu costumo ler, que é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Salmo 70, versículo 1 em diante, só tem 5 versículos. E vai estar escrito: Salmo de Davi, uma petição. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. E a primeira coisa que eu já queria começar comentando com vocês é que Davi ele começa com uma repetição que a gente vê em muitos salmos. Você pode perceber, ele vai dizer: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Você vai ver que Davi, ele repete essas coisas, essas frases, em muitos salmos. Você vai ver que nos salmos essas frases são repetitivas. E Davi aqui, ele nos dá uma lição de que, mesmo que você ore repetitivamente pela mesma coisa, você não pode parar, porque é claro que Deus já sabe o que você está passando, é claro que Deus já sabe o que está acontecendo na sua vida, mas muitas vezes Deus ele quer ouvir da sua própria boca o que está acontecendo. Isso se chama relacionamento. Quando você é casado, quando você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, que quando nós somos cristãos é o nosso parceiro, a nossa parceira são os nossos melhores amigos. No final do dia, você, de um dia longo de trabalho, enfim, dos seus afazeres, no final do dia, você chega e você conta o seu dia. Você conta o que aconteceu durante o seu dia para a pessoa, porque isso faz parte do relacionamento que você tem com ela. E com Deus não é diferente. O Senhor, mesmo sabendo que Ele está observando tudo e sabe de todas as coisas, Ele quer ter um relacionamento conosco. Por isso que a gente não pode se cansar de falar as coisas para Ele, mesmo que Ele saiba, repetir coisas que a gente já vem orado, porque o Senhor se agrada de relacionamento, porque Ele é um Deus vivo. Versículo 4 vai estar escrito: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: como Deus é grande. Aqui a gente pode ver que o centro da nossa alegria tem que ser o Senhor, porque quando nós nos alegramos ao Senhor, nós damos o devido louvor a Ele. Tanto que um ídolo, quando nós temos um ídolo no nosso coração, o ídolo é a coisa que mais alegra a pessoa. Então, o lugar do coração que mais te alegra tem que ser Deus. Se você se alegra mais com futebol, se você se alegra mais com maquiagem, se você se alegra mais com sair com certa pessoa, isso é um ídolo na sua vida. Mas se você se alegra mais em estar com o Senhor, em louvar ao Senhor, meditar em quem é o seu Deus e estar na palavra, em oração,
o Senhor está no lugar certo no seu coração, porque o Deus, Ele não é um ídolo, Ele é o único Deus vivo, é o único que pode ocupar esse espaço. Então, se como cristãos a nossa alegria não está no nosso Deus, passar tempo com o nosso Deus, louvar o nosso Deus, ler a palavra do nosso Deus, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus. E isso precisa ser avaliado e reparado, porque a nossa força é o relacionamento com o Senhor, porque o relacionamento com o Senhor traz a presença de Deus para a nossa vida, que nos capacita a viver o nosso dia a dia, a nossa chamada com o Senhor e a ir em direção ao reino dos céus. Outra coisa que dá para se observar nesse versículo 4 é que na parte B do versículo vai estar escrito: digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Aqui a gente pode ver que o salmista está nos instigando, nos direcionando a contemplar a grandeza de Deus. E quando nós temos a consciência do quão grande é Deus, quão grande é o universo que Ele criou, quão grande e poderoso Ele é, o seu poder sobre as coisas, que sustenta todas as coisas nesse mundo, nessa terra, a gente começa a se sentir apaixonados, lisonjeados de estar nas palmas das mãos de um Deus tão grande. E isso é muito importante, a meditação, a oração e a meditação na palavra. Por isso que Deus ele vai falar para Josué: Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite. Você vai ver que é de dia e de noite, não só de dia, nem só à noite. Tem uma frequência, porque quando você medita em quem é o seu Deus, isso te dá coragem, isso te dá força, isso te dá alegria, isso te dá ânimo, porque você é imagem e semelhança dele. Isso não é qualquer coisa, isso é muito poderoso. E Satanás ele tenta nos distrair, nos anestesiar da grandeza do que é realmente ser filhos desse Deus pelo sangue de Jesus. A meditação é muito poderosa, tanto que em Romanos 12:2, se não me engano, vai estar escrito: transformem-se pela renovação do vosso entendimento. E a transformação pela renovação do nosso entendimento só pode ser feita através da palavra de Deus, porque a cultura dos céus começa a entrar no nosso ser, entrar no nosso entendimento, no nosso intelecto e no nosso coração. Você vai ver que transformem-se. Você tem que se transformar. Não é Deus que vai estalar o dedo, porque Deus ele nos dá capacidade de transformação. Nós somos imagem e semelhança dele, o Senhor ele tem capacidade de fazer várias coisas e ele deu capacidade para nós também, capacidade administrativa, porque quando ele entregou o jardim nas mãos de Adão, ele falou: Adão, você vai dar nome aos animais, você vai decidir o que você vai fazer aí. Ou seja, ele deu tarefa, trabalho para Adão. Ele não deixou Adão desocupado, mas ele deu responsabilidades para Adão, porque ele sabia que Adão era capaz. Deus tinha capacitado Adão para administrar e a fazer as coisas que era para ele fazer. Então, nós temos que ler a palavra. O Senhor já deixou tudo preparado para nós. O que precisamos é focar no que realmente importa e fazer o que tem que ser feito. Ler a palavra, meditar, orar, jejuar. Consoante o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiando. Transformem-se pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento vem através da palavra de Deus. E a meditação é muito importante porque você, quando passa anos e anos no mundo, aprendendo a cultura do mundo, recebendo a cultura do mundo, você acaba tomando aquilo como crença e sem perceber, você tem pensamentos, sentimentos e atitudes baseados naquilo. Por isso que é tão importante a gente mergulhar na palavra de Deus, porque quando a gente mergulha, não só lê e depois fecha e não lembra de mais nada, não adianta. Mas quando a gente medita, mergulhar é meditar na palavra de Deus, o nosso entendimento é transformado, a nossa mente é renovada, como está escrito em Romanos 12:2. E então nós somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o reino dos céus, com as crenças certas, para viver poderosamente um relacionamento com Deus de milagre, um relacionamento com Deus de poder, de glória, que vai realmente trazer frutos para o reino. Esse é o poder da meditação e esse é o poder da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Porque a Bíblia aberta, ela não tem poder por si só,
Não adianta eu abrir no Salmo 91, no Salmo 23, deixar em cima da cabeceira, amarelando a folha, porque o que realmente tem poder é eu abrir a Bíblia e trazer aquele entendimento para dentro do meu ser, para dentro da minha mente, para dentro do meu coração. Isso que vai trazer o poder e a transformação que eu preciso na presença de Deus. Versículo 5, para fechar. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. O que Davi fala nesse primeiro trecho aqui do versículo 5? Ele demonstra humildade e dependência de Deus. Uma coisa que a gente não pode perder é a consciência da necessidade que nós temos de Deus até para simples coisas no nosso dia a dia. Porque quando nós excluímos Deus do nosso dia a dia, da nossa rotina, das nossas decisões, nós começamos a ficar sem direção, nós começamos a ficar angustiados, confusos, sem luz, sem direção. Então é importante e é muito bom a gente ver isso aqui, porque Davi, como eu disse, ele repetiu as mesmas coisas para Deus que estavam acontecendo. E isso mostra como Davi contava todos os detalhes para Deus. Ele orava todos os detalhes para o Senhor. Por isso que ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, né? Versículo 5 de novo. Quanto a mim, sou pobre e necessitada. Peça-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Precisamos sempre ter a consciência de que nós precisamos desse socorro de Deus, porque se não vamos até Ele e nós não contamos a Ele o que está acontecendo, não pedimos ajuda, como que o Senhor vai nos ajudar? Não é uma coisa assim automática. Deus, Ele quer relacionamento. Deus, Ele quer que nós venhamos a reconhecer as nossas fraquezas e ser completamente dependentes dEle e da direção dEle para todas as coisas. Porque é assim que o Senhor, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer manifestar o seu poder, a sua glória na nossa vida, no fato de nós sermos dependentes em cada detalhe do poder, da presença e da provisão do Senhor. Meus irmãos, muito obrigada a você que ficou até esse ponto do vídeo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique na paz do Senhor Jesus.